Hoje a gente tem um assunto bastante clínico, que sempre gera assim muita dúvida no consultório, do diagnóstico dessas lesões, do que fazer com esses pacientes. E a gente vai discutir justamente essa abordagem, claro, falando sempre do ponto de vista da origem da lesão, da patogenia, mas principalmente o que você vai fazer no consultório com esses casos. Cisto é uma quantidade de conteúdo assim muito grande. Tem livro inteiro escrito só sobre cistos dos maxilares, só sobre cistos da região maxilofacial. A gente não vai conseguir pautar tudo sobre cisto aqui. Então, eu fiz um cardápio daquelas coisas que eu gostaria de conversar com vocês. E se a gente começar pensando justamente na classificação, isso vira uma complexidade enorme de entendimento, porque a gente tem cistos que são exclusivos da boca, exclusivos do complexo maxilofacial, cistos que são odontogênicos, então eles têm tudo a ver com os dentes ou com os tecidos de formação dos dentes. Tem outros que acontecem em todas as partes do corpo e aí acaba aparecendo também na região maxilofacial e muitas vezes dentro da boca. E tudo isso gera confusão, porque quando você vai estudar, o que você vai fazer com o seu paciente, qual é o encaminhamento que você vai dar para ele, e você pega esse enfoque da classificação, a gente acaba esquecendo que todos eles, na verdade, obedecem o mesmo mecanismo de desenvolvimento. Eles têm uma origem que pode ser diferente, mas eles têm um comportamento muito parecido. E um ponto que eu costumo enfatizar muito para os colegas sempre é que você deve basear suas escolhas terapêuticas, né? Você deve basear a forma que você vai tratar o seu paciente de acordo com o mecanismo de desenvolvimento da doença. A gente chama o mecanismo de desenvolvimento da doença de patogenia. E quando você vai lembrar isso do cisto, você tem que lembrar que se cria ali uma maneira muito própria dessa lesão crescer. E que por causa disso tem dois pontos que você não pode esquecer quando vai tratar o seu paciente. E quais são esses dois pontos muito importantes que você não pode esquecer quando você vai tratar o seu paciente de que tem um cisto? E aí a gente está falando assim, ó, senso amplo. Você pode estar pensando no cisto apical, lá na ponta da raiz, que começou por um problema endodôntico, né? Ou então você pode ter um cisto que começou por causa lá do folículo pericoronário, um ceratocisto odontogênico, que é muito mais raro. O cisto apical ele aparece bastante. Ou você pode ter uma outra situação cística, um cisto epidérmico acontecendo na boca. O mecanismo esse ele vai obedecer ao seguinte padrão, né? Você tem um ambiente, uma cavidade que não existia antes, que tem epitélio tapetando toda ela. E isso é muito próprio dessa lesão, exclusivamente dessa lesão, exclusivamente dos cistos. Você tem uma cavidade atapetada por epitélio, porque você precisa lembrar como é que o epitélio cresce. O epitélio cresce assim, ele tem aquela camadinha lá genitora, onde acontecem as mitoses ali, e ele vai evoluir naquela paredezinha de tijolos que o epitélio parece ser, né? O epitélio tem um aspecto no microscópico muito monótono, né? Muito chato, porque é tudo celulinha igualzinha na maioria das vezes. E esse epitélio tem mitose só lá embaixo, a celulinha vai subindo e ela descama. Quando você tem o cisto, essa célula descama para dentro da cavidade. E isso é próprio dessa lesão. E você precisa lembrar disso quando você vai escolher as formas de tratar o seu paciente. Porque no momento que essa célula descama para dentro dessa cavidade do cisto, essa cavidade começa a ter células muito concentrado ali, células que estão em necrose. Essas células camativas formam um meio muito concentrado de proteínas. E aí, biologia lá da 8ª série do ensino fundamental, né? Quando você tem um meio muito concentrado, o que o organismo faz? Joga líquido lá para dentro para diluir esse meio. Isso é osmose. Então, no cisto você tem esse mecanismo de osmose acontecendo toda hora. Mas isso é devagar, pessoal. Isso é muito devagar.
Então alguma celulinha ali daquele epitélio do cisto ela descama, aquele meio fica mais concentrado de proteína, porque não tem para onde ir. Aquilo está fechado hermeticamente, está empacotado. Porque isso vai crescer tão devagar que dá tempo do organismo fazer uma cápsula fibrosa por fora daquele epitélio. Então você tem um envelope mais consistente ainda. Então a sua bexiguinha, e essa é uma comparação que eu gosto de fazer com os pacientes, né, para os pacientes entenderem, né, o que é a lesão. Você tem aqui uma bexiguinha. Sabe aquelas bexigas de água de brincar que a criança tira na outra e que é muito divertido? A sua lesão é como fosse isso. Tem líquido aqui dentro e tem uma membranazinha. Essa membranazinha é como fosse a bexiguinha, a própria bexiga lá. O látex da bexiga. E aí então isso vai ficar concentrado ali, só que isso está expandido de uma forma tão lenta que o organismo reage fazendo uma cápsula fibrosa, numa tentativa de limitar o processo. Só que não consegue. Por que não consegue? Porque o epitélio não para de crescer e descamar e volta a concentrar o meio. E cada vez que o meio concentra, joga mais líquido ali dentro para diluir esse meio e faz pressão contra as paredes. Essa pressão estimula o epitélio a proliferar mais ainda. Então você tem que lembrar disso quando você for tratar do seu paciente, porque se você não quebrar esse mecanismo, não vai ter solução. Se você não quebrar esse mecanismo que está permanente ali, você vai ter a perpetuação do processo e essa lesão vai continuar crescendo. Aí você vai me dizer assim agora, tá, Maurício, mas se eu vou operar esse cara, né? Eu vou operar esse paciente, vou tirar esse cisto, cistectomia, técnica de remoção total do cisto, né? Depende, né? Nem sempre você vai fazer isso. E quem fazendo sabe muito bem disso. Nem sempre você vai fazer a remoção total do cisto. Tem vezes que você não vai remover o cisto, principalmente se ele é uma lesão apical, porque você vai fazer o tratamento de canal. Você vai fazer a endodontia. E quando você faz a endodontia, como é que você vai saber se você quebrou esse mecanismo ou não? Essa é uma dúvida clínica sensacional. Então, olha só, você sabe como é que o processo está acontecendo lá no periápice agora. Então, a gente está falando de um cisto periapical, que é um cisto inflamatório. Por que é um cisto inflamatório? Porque você tinha necrose da polpa, e essa necrose, os produtos dessa necrose pulpar estimularam aquele tecido lá do ligamento periodontal, porque é a próxima área de tecido vivo. A polpa já era, então a próxima área é lá na saída do forame. E quando acontece esse estímulo inflamatório lá, você tem diferentes possibilidades de lesões periapicais inflamatórias. Um abscesso crônico, granuloma epitelial, granuloma simples, enfim. Mas se esse estímulo encontra uma ilha de epitélio lá dos restos epiteliais de Malacês, aí você pode ter o granuloma epitelial e aí você pode ter a formação do cisto de uma cavidade cística. Porque a inflamação estimula aquela ilha a proliferar, ela começa a aumentar e forma lá o cisto apical. É diferente o processo quando você tem um cisto odontogênico, né? Quando você tem lá um cisto dentígeno, um ceratocisto, o gatilho é diferente. O processo de crescimento, a patogenia, depois que essa parada começou, é a mesma. E é isso que você tem que interromper. Então, lá na lesão apical, se ela está grande, se você já tem um tamanho significativo dessa lesão lá no periápice, é muito difícil que só com tratamento endodôntico você consiga interromper esse processo. Não é impossível. Tem um detalhe no crescimento, aí na formação desse cisto, que vai determinar que talvez você não precise operar o paciente, o que é muito significativo. O lance é que não tem como a gente saber qual foi o processo de formação desse cisto lá no periápice, se quando ele estava se formando, ele envolveu o ápice dentário. Quer dizer, uma das paredes do cisto é formado pelo terço apical ou pela porção apical ali, ou se ele é um cisto que formou a distância do ápice. Você tinha o ápice do dente aqui e o resto epitelial estava mais distante e ele formou assim, ó, separado. O que tem aqui no meio? Aqui no meio tem tecido conjuntivo fibroso, com linfócito, plasmócito, infiltrado inflamatório crônico. Se isso está longe aqui. Mas pode ser
que no crescimento desse cisto, desse epitélio, ele tenha crescido e acabado de envolver o periápice do dente. E quando ele envolve o periápice do dente, e agora você vai fechar o raciocínio, ó. O que eu falei para você agora há pouco aqui? Falei para você que você tem um mecanismo ali que perpetua o crescimento, porque a célula descama e o meio fica muito concentrado. Se esse cisto está relacionado ao ápice do dente, quando você abrir o canal e começar o PQM, lá a instrumentação e tal, você vai quebrar esse mecanismo, porque vai ter por onde drenar aquele líquido lá de dentro, o líquido cístico, o líquido citrino. E se isso está drenando via canal, você interrompeu o mecanismo. E aliás, quem fazendo sabe, né? Já passou por uma parada dessas aí de não conseguir secar o canal nunca, né? E aí começa a fazer aquelas trocas de hidróxido de cálcio, porque o canal não seca, o canal não seca. E aí como é que vai obturar o canal, porque o canal não seca? E por que o canal não seca? O canal não seca porque esse mecanismo ali do cisto, de osmose, na verdade, né? De diluição do meio, ele ainda está acontecendo. Mas você interrompeu ele, só não conseguiu que ele acabasse. Mas isso vai fazer com que o cisto não cresça mais. Mas tem aquela situação, então, que o seu cisto começou a crescer separado do ápice. E não tem como a gente saber disso, né? E aí aquelas lesões que têm um tamanho talvez médio, talvez um pouco maior, né? Você fica na dúvida, né? Se vai fazer só endo e vai resolver ou não. E aí a alternativa é controle radiográfico. Você vai radiografar esse paciente periodicamente para ver se aquilo está evoluindo ou não. Se você fez uma endo legal, boa dilatação, comprimento de trabalho direitinho, dente bem obturado, bem compactado, você tem confiança no processo que você fez e a lesão não diminui em 3 meses, 4 meses do seu controle radiográfico, ou pior que isso, ela aumentou de tamanho depois da endo, nesses 3, 4 meses de controle radiográfico, pode ter certeza que esse mecanismo do cisto não foi interrompido. Esse mecanismo continua acontecendo e a lesão vai continuar crescendo sim. Então, a endo teria que ter sido feita de qualquer maneira, isso não há dúvida, mas vai precisar um outro processo aqui, que é a remoção cirúrgica da lesão. Eu não gosto da expressão que se usa bastante, né, de curetagem do cisto, porque eu acho que não é um bom procedimento a curetagem na sua concepção, né? Na sua definição, porque o que é a curetagem? É você abrir uma loja ali, pegar uma cureta cirúrgica e começar a raspar lá dentro e tirar pedaços dessa lesão. Acho que você tem que buscar remover a lesão como um todo. A gente vai mostrar isso aqui, como você, no nosso entendimento cirúrgico, né? Qual é a melhor maneira de você fazer essas remoções de cistos. Justamente porque você tinha 2 aspectos importantes para lembrar aqui. Um era quebrar esse mecanismo de crescimento do cisto, a patogenia da cavidade cística, e o outro mecanismo importante é você saber que se ficar epitélio, em algumas situações a lesão pode recidivar. Isso depende muito de cisto para cisto, depende muito de lesão para lesão. Nessas lesões inflamatórias, você acaba de cisto apical, você acaba tendo involução quando ele é esse chamado cisto em baía e não tem problema nenhum. Se não tiver novos estímulos inflamatórios, ele não recidiva. Mas em outros casos, como por exemplo no ceratocisto odontogênico, isso é uma média mundial, né? Nas melhores mãos do mundo, com os melhores cirurgiões do mundo, em torno de 30% dos ceratocistos recidivam. Claro, pessoal, você tem um monte de variante aí, né? Se é o tipo histológico, ortoceratinizado, paraceratinizado, se houve outras técnicas acessórias junto com a cirurgia, né? Tem coisas que podem ser feitas, como crioterapia, solução de Carnot. Gente, tá, tem um monte de coisa que dá para fazer no ceratocisto, mas esse é outro papo. O fato é que a média mundial de recidiva dessas lesões são 30%, porque é inerente ao comportamento dela. Então, às vezes você não interfere bem nesse mecanismo aí da patogenia, mas tem algumas lesões que, se você corre o risco de deixar epitélio lá dentro, ela tende muito mais a recidivar. E você corre o risco de deixar epitélio lá dentro justamente quando você faz essa tal da curetagem, que você faz um acesso pequeno, pega um instrumento cirúrgico e começa a cavocar lá dentro, né, sentindo a parede óssea e tirando as partes que você sente ali da lesão. No nosso ponto de vista, você precisa enxergar o que você está fazendo.
e enxergar mesmo, enxergar com clareza. E para enxergar com clareza, você precisa ver todo o cisto. E nesse primeiro momento, você não vai fazer a perfuração desse cisto e nem a remoção dele por partes. A gente fez esse retalho, você enxergando todas as margens da lesão, você vendo tudo, aí você começa a destacar o cisto. E aí depois depende do tamanho da lesão que você está removendo. Se é um cisto muito volumoso, aí você perfura ele, tira o conteúdo, mas você já visualizou todo ele, você já tem os limites do cisto todo determinado, quer seja ele pequeno, quer seja grande. Então, e aí a opção, aí que vem a opção de esvaziar ou não. E aí, se você esvaziou, aí você termina de soltar toda a cápsula dele. Então, como é que você vai fazer isso? Você precisa ter uma incisão à distância do cisto e não direto em cima dele se ele está em tecido ósseo. Se ele está em partes moles, você pode fazer algo parecido como o mucocele. Você pode incisar em cima dele com delicadeza e separar a cápsula dele da mucosa. Mas se esse cisto está intraósseo, a sua incisão ela tem que repousar em tecido ósseo saudável. Gente, isso é fundamento de cirurgia. Isso é fundamento de técnica cirúrgica. A gente tem um curso de biópsia especificamente, o método BP, né? Tem o curso grande de estomatologia, com todo o conteúdo que só de vez em quando está liberado, que é o Curar Transforma, Descomplicando a Estomatologia. Mas a gente tem o curso que ensina só a fazer biópsia, só a técnica cirúrgica, né? Que é o método BP, método biópsia na prática. Lá tem uma aula só de fundamentos de técnica, só de princípios de técnica cirúrgica, onde a gente explica direitinho essa história de requisitos de uma boa incisão, requisitos de um bom retalho. Mas basicamente o que interessa para a gente saber aqui agora e lembrar é que a sua incisão, se ela está envolvendo tecido ósseo, ela não pode ficar em cima do cisto. Porque depois que você tirar o cisto, você vai ficar com uma cavidade, que lá na minha cidade chama de buraco. E é isso, você vai ficar com um buraco no osso. E o seu retalho, se estiver repousando sobre aquela cavidade, ele não vai ter apoio e a mucosa vai abrir. Isso é uma complicação. Chama deiscência de sutura. E a deiscência vai acontecer porque não teve apoio adequado ali. Tem uma técnica que você trata o cisto justamente deixando ele aberto. Mas aí você está fazendo uma marsupialização. É diferente de você ter deiscência. Porque na marsupialização você não remove todo o epitélio do cisto. Você ter deiscência é um acidente, é uma complicação. Acaba que na prática, o seu paciente lá no consultório que você está atendendo, você fez a remoção e deu deiscência, você vai conduzir o caso da mesma maneira, como se você tivesse feito uma marsupialização. É isso que vai acontecer, o paciente vai ter que ter cuidados para higienizar aquela cavidade, ficar irrigando com soro e tal, para ela não contaminar, para não ficar resto de alimento lá dentro, e aquilo vai fechando muito mais lentamente, muito mais devagar, do que se tivesse conseguido deixar tudo fechado em primeira intenção, o coágulo tivesse se estabelecido lá dentro, porque é o coágulo que vai servir de arcabouço para primeiro formar o conjuntivo, depois o tecido ósseo. Então você cuida isso na sua incisão, como eu disse lá no curso só de biópsia, lá no método BP. Esse curso tem na minha bio ali o link para você ver. Escolhe bem o lugar da sua incisão, faz ele separado da cavidade para você não ter decência, abre o retalho, começando a descolar fora do cisto até chegar na cápsula dele, e aí você vai enxergar a lesão. Se tiver cortical óssea, começa de leve essa osteotomia, para depois fazer a cistectomia, essa osteotomia ali na superfície. Às vezes essa cortical ela está tão delgadinha, tão papirácea, que com o próprio descolador você consegue levantar ali. E aí então você começa a soltar e a descolar a lesão. Bom, mas eu quero mostrar umas imagens aqui para você. Esse é um exemplo então de uma lesão apical que está ali aderida ao dente. Certamente quem faz exodontia já viu uma situação como essa, que você faz a extração do dente e vem aderido na extração do dente a lesão periapical ali. Isso é uma situação comum, uma situação corriqueira. Mas é importante a gente fazer uma leitura assim, um pouco mais legal do que está acontecendo ali, né? Cara, olha só como o organismo é caprichoso nessa parada. Olha só como a natureza trata isso com perfeição. Porque ela faz uma cápsula fibrosa tão resistente,
tão bem estruturada, tão bem constituída, que se tira o dente e a cápsula não rompe. Ela vem junto com o dente. E isso é muito bacana da gente lembrar ou saber disso, porque isso mostra que o organismo é muito competente para deixar o processo limitado, para deixar o problema ali, para não deixar essa parada se tornar algo maior, mais complexo do ponto de vista do organismo todo. E ali dentro, então, que pode estar acontecendo esse mecanismo de formação do cisto. Ali dentro, você não sabe, ali dentro você pode já ter um cisto constituído, porque não tem como a gente enxergar aquilo ali sem ser ao microscópio. E se você já tem essa cavidade com o epitélio, com aquele mecanismo acontecendo das células descamando, isso aqui não vai parar mais de aumentar de tamanho, num processo lento e gradativo. Por que é tão mais lento aqui no caso do periápice? Porque além dessa cápsula que a gente está vendo aqui, você tem o alvéolo, o osso, e o osso alveolar, e esse osso precisa ser reabsorvido. Então tudo vai ficando mais demorado, porque você tem que induzir a reabsorção óssea para criar espaço. Você tem o cisto pressionando ali, então tem que fazer essa cápsula fibrosa ceder um pouquinho, e tudo isso vai tomando tempo, mas nada disso para de acontecer. Então também não faz sentido, né, você ter uma lesão lá que você fez a endodontia, fez um controle radiográfico em 3, 4, 5 meses e ela aumentou um pouquinho, você fazer outro controle radiográfico, cara, ela não vai diminuir, meu. Você já sabe o que está acontecendo ali. O mecanismo não foi interrompido, porque o cisto certamente não estava relacionado ao ápice. E com essa estruturação histológica, assim, algo tão bem construído, assim, algo que o organismo faz assim, com tanto capricho que você extrai esse dente aqui, isso vem aderido junto, as coisas vão precisar de uma ajuda extra para que se resolvam, para que elas de verdade aconteçam, para que de verdade você consiga resolver o problema do paciente. Então isso é importante, assim, é fundamental a gente lembrar disso, né? Quando você está escolhendo ou determinando as suas formas de tratamento do paciente. E aí então, aqui a gente está vendo um dente que foi extraído, que a lesão já veio junto e tal, só que aqui a peça não está fresca, já foi fixado em formol, por isso que está com essa coloração parda a lesão ali. A lesão deixa tudo, o formol deixa todas as lesões com essa coloração pardacenta, né? Às vezes é um pardo mais claro, às vezes é um pardo mais escuro. E na ponta da seta, e a gente preparou isso justamente para fazer essa foto, você está vendo uma lima tipo Kera ali, um instrumento endodôntico saindo pelo forame apical. E aí vem um monte de coisa para a gente lembrar aqui. Primeira coisa importante para a gente lembrar aqui é que a reação inflamatória ela não vai acontecer central ao ápice, ela vai acontecer central ao forame. E por que vai ser central ao forame? Porque é onde está saindo a agressão. Então, se você tem a agressão saindo pelo forame e o forame ele não está direitinho no ápice, ele está lateralizado, que nem nesse caso, a sua lesão também vai ser lateralizada. Então, às vezes, lá na radiografia, você fica com dúvida, né? Você olha a parada ali e não tem muita certeza, será que é, será que não é? Mas isso é algo importante de você lembrar. Você lembrar que a lesão ela é cêntrica ao forame. Ela não é necessariamente cêntrica ao ápice ali. Você precisa ter epitélio para dar início a essa lesão. E a gente pode ter a noção de que epitélio é coisa rara. Onde é que eu vou tirar epitélio para ter origem a tanto cisto assim na boca? Onde é que eu vou tirar epitélio para ter origem a tanta lesão apical cística assim? E você está vendo ali que já tem uma cavidade. Então dá para bater o martelo que nesse caso aqui é um cisto porque tem a cavidade? Não, não dá, porque em abscesso você também tem essa cavidade. No abscesso essa cavidade vai estar preenchida por pus e você não tem o epitélio atapetando a cavidade. Porque quando você tem um cisto, você também pode ter epitélio ali revestindo toda essa lesão e ter pus dentro. Aí o cisto é abscedado.
Cara, isso aí ó, é coisa para o patologista ficar lá no microscópio viajando na história dele. Do ponto de vista clínico, isso não vai mudar nada. Se o cisto está abscedado ou não está no periápice, entendeu? Do ponto de vista prático, é cisto apical e pronto. Assim, não vai mudar a sua conduta na forma de tratar o paciente. Mas você tendo aquela cavidade ali que você viu quando você tirou a lesão, não quer dizer necessariamente que seja um cisto, pode ser só um abscesso. Aí sim muda, porque abscesso você trata tirando sua causa. Você não tem que ter essa preocupação de recidiva de abscesso. Só se você não tratou o canal direito, né? Claro, aí sim, né? Aí o abscesso pode agudizar e voltar. Mas se ficou tudo beleza, não tem problema, você não precisa estar preocupado. Mas da onde vem tanto resto epitelial assim para fazer lesões císticas? Primeiro ponto importante é que isso não pode ser uma surpresa para nós. De maneira nenhuma. O complexo maxilofacial, ele é tomado, ele é minado de restos epiteliais da embriogênese. Da embriogênese dentária e da própria embriogênese de migração e formação dos maciços faciais. Quando você tem a conclusão do processo todo de formação dos dentes do embrião, ficou para trás aí os restos epiteliais de malacês, restos epiteliais de Serres, que são os remanescentes epiteliais da lâmina dentária. Você tem o folículo pericoronário e ainda remanescentes de formação do epitélio por tudo. Quer dizer, a nossa cabeça e pescoço assim, é um campo minado de remanescentes epiteliais. No caso em particular do dente, você tem os restos epiteliais de malacês. E se responde aí sinceramente, você acha que tem muito ou que tem pouco restos epiteliais de malacês? E por que isso é importante? Por que a gente está pensando nesses caras agora? Pensa bem assim, ó, restos epiteliais de malacês. Você acha que isso tem muito ou tem pouco ao redor do dente? Normalmente a gente acha que tem pouco, né? Mas tem muito ou tem pouco? O que você acha? Por que você acha que tem pouco? Bom, você acha que tem pouco porque se alguma vez na vida você já viu restos epiteliais de malacês, foi numa aula de histologia que tinha umas 30 cabeças para olhar no mesmo microscópio, e o professor botou a lâmina lá apontada e foi chamando cada um ali e olhava e disse assim, olha os restos epiteliais de malacês, que massa, olha os restos epiteliais de malacês e tal. E aí ia saindo. E aí como você viu isso só uma vez na vida, e ainda provavelmente só uma ilhotazinha de restos epiteliais de malacês, dá essa ideia aí, dá essa noção de que isso é ave rara, que você não encontra isso com frequência, que você não tem isso com frequência no ligamento periodontal. Tem sim, cara, e tem demais. Tem demais. Você lembra lá da história da formação da raiz do dente, né, que tinha a bainha epitelial, que aí é mais velho, assim, que nem eu, assim, dentista do século passado, conhecia essa parada como bainha de Hertwig, né, que ia formando a raiz lá, ia formando o cemento, e aí isso que ia deixando, essa bainha epitelial, os restos de malacês. Cara, ele vai deixando mesmo, vai deixando muito. Vai deixando tanto, que se você imaginar a cesta do basquete, a cestinha lá, e a bola de basquete dentro da cesta, passando ali para fazer o ponto, a bola de basquete é a raiz do dente. E a cesta são os restos epiteliais de malacês. Então tem muito. Por isso que você não, né, o paciente. Por isso que o paciente fazer um cisto apical ou fazer algum outro cisto no complexo maxilofacial não é raro nem difícil. Eu até acho pouco o que aparece, porque eu acho que tinha que aparecer muito mais, considerando todo esse volume, toda essa quantidade de remanescentes que você tem ali disponível. Imagina isso então, pessoal. Projeta isso para cada alvéolo. Aí você vai lá para a região de molares e projeta isso para cada raiz dos molares. Então tem as pencas, tem bastante, e você pode ter a ocorrência então do estímulo desses remanescentes que são muito abundantes, e quando isso acontece, você vai ter então a situação essa aqui de desenvolvimento de um cisto que vai estar cêntrico ali ao forame e não vai estar cêntrico ao ápice necessariamente. Acontece que eu disse para vocês que isso vai continuar crescendo. E vai continuar crescendo continuamente se o mecanismo não for interrompido. O crescimento é lento, mas o crescimento é contínuo. E aí você pode chegar a situações de grande proporção.
situações que começaram como um cisto apical, como esses vistos anteriormente, mas que você já tem ali toda a região anterior da maxila envolvida. E aí você tem na panorâmica, numa região onde a panorâmica ela não é muito nítida para que nós possamos ver as lesões, mas nas setas vermelhas ali está marcado o limite lá perto do dente 23 e uma outra seta ali marcando entre o 11 e o 12, mas vai bem adiante. Você já tem uma endo no 21, já tem uma endo no 12 e aquela lesão radiolúcida envolvendo todos os ápices ali. E aí a radiografia oclusal lateralizada do mesmo paciente, vendo sob um outro aspecto ali a relação dele com o canino. Cara, e aí o que você vai fazer, né? Essa é a pergunta agora. O que você vai fazer com um caso desse tamanho? Primeira questão importante assim, né? Chão de fábrica. Chão de fábrica. Qual é o primeiro passo que o dentista tem que fazer ali? Esclarecer a vitalidade pulpar. Então vamos testar os dentes. A gente está trabalhando fundamentalmente com a possibilidade de um cisto apical inflamatório. Ah, mas é gigante. Eu disse que cresce. Eu disse que não para de crescer. Você tem já 2 dentes com endo ali naquela área. Agora tem que testar os outros, ver se eles estão com vitalidade ou não. Você precisa saber, porque vai ter que fazer a endo do mesmo jeito. Porque também a gente sabe que daquele tamanho ali, para você interromper o mecanismo aqui de crescimento, você precisa operar. Não adianta fazer a endodontia de todos os dentes ali para tentar resolver esse cisto. Aqui vai precisar das duas coisas. Vai precisar de endodontia dos dentes envolvidos e no caso os que têm vitalidade vai ser necessário fazer bio, porque quando o cirurgião for operar isso aqui, o cirurgião vai cortar o feixe lá por cima, não tem jeito. Então o dente vai necrosar invariavelmente, então já faça essas endos antes. Aí tem uma discussão simples assim, mas eu tenho que tratar os canais antes, tenho que tratar os canais depois. Eu posso fazer a cirurgia e depois tratar os canais? Pode. Você pode fazer a cirurgia e fazer as endodontias depois. Lembra que tem um período de recuperação pós-operatória, de sutura, então vai levar uns 15 dias para poder começar essa endodontia. Tem a dificuldade do endodontista aqui, que não conseguia secar o canal, né, para obturar, porque aquele troço é gigante lá em cima. Mas se der para fazer a endo antes, muito melhor. Porque quando você vai fazer a cirurgia, aí você não tem mais as necroses pulpares ali, ou aquelas necroses que você induziu durante a cirurgia. Uma outra coisa importante, pessoal, assim, é o tamanho dessa parada, né? A melhor oportunidade de você operar essas lesões é quando elas são pequenas. Depois que elas estão desse tamanho assim, que você vê agora aqui a mesma lesão na tomografia, e aí você vê aqui na tomografia, na imagem de cima, um corte axial. Então você vê que a lesão empurrou o seio maxilar, ela acabou ocupando o espaço do seio maxilar ali do lado direito, onde tem a letrinha ali R de right. E na imagem inferior, então, você tem um corte coronal e você vê também essa ocupação do espaço do seio maxilar, né? Compara um lado com o outro. Mas ao mesmo tempo que ela empurrou, ela cresceu tão devagar que ela empurrou os limites do seio maxilar, mas ela não invadiu o seio propriamente dito, ela tornou ele menor. Então, desse porte aqui, passou a oportunidade desse paciente ter sido tratado na cadeira. É claro que, como isso muitas vezes é assintomático, isso vai crescendo de uma forma silenciosa, a gente acaba surpreendendo as lesões desse tamanho. O que não pode é a gente deixar o cisto apical ficar desse tamanho. Porque o cisto apical, para ficar desse tamanho, pessoal, leva anos nesse mecanismo de crescimento do cisto. E aí, então, mudou o porte total aqui, então vai ter que passar pela fase de endodontia, de qualquer maneira, mas esse é um procedimento que se torna, no meu ponto de vista, hospitalar. É um procedimento que não dá para a gente fazer na cadeira por causa do tamanho dele. E aí o procedimento fica assim, ó. Você tem a lesão aqui sendo toda ela removida de acordo com aqueles critérios que nós descrevemos. Um amplo retalho, um retalho intrasulcular
que ele vai lá do canino do outro lado, e aí você descola toda essa mucosa ali da região anterior da maxila, levanta isso tudo, e depois esse retalho vai ser devolvido. Então, quem conhece um pouquinho aí de incisão cirúrgica, de princípios de técnica cirúrgica, que nem eu comentei que tem na aula do nosso método BP lá de biópsia na prática, a gente descreve as incisões também. Então isso é como fosse uma incisão de Neumann, onde você tem os dois divertículos aqui, um de cada lado, e a intrasulcular. Nesse caso tem divertículo de um lado só, porque por lado de cá a gente só foi descolando e levando o intrasulcular. E aí você tem o seu retalho que vai repousar nas margens ali. E aqui no canto você vê um instrumento metálico, é uma pinça de Alice. A pinça de Alice, ela fecha com várias garrinhas. A pinça de Alice fecha assim. Ela tem uma cremalheira, que nem o porta-agulha, que nem a pinça hemostática, a pinça mosquito, só que a parte ativa dela são vários dentinhos. E aí o que está pinçado ali é a cápsula da lesão. E aí você... Bem, a gente fez todo aquele descolamento amplo que nós escrevemos, que a gente acredita que deva ser a melhor maneira de você fazer a abordagem. Se fez a osteotomia levando tudo ali, se começou a descolar toda a parede dele e depois se perfurou para ele esvaziar. E ali então ele está esvaziado, perfurado, e aí você vai soltando ele delicadamente. Uma outra dica aqui para quem está fazendo isso é você pegar uma gaze, abre a gaze e umedece ela e vai colocando ela para dentro da cavidade, na ponta do seu descolador. Isso vai ajudando você a soltar. E na imagem de baixo aqui você vê o leito cirúrgico resultante. Então olha só, o cisto está saindo inteiro ali, justamente diferente daquele conceito de você curetar, de você fazer uma janelinha e ficar futricando lá dentro com a cureta e tirando a lesão aos pedaços. Então faz um retalho amplo, bem estruturado, para repousar em tecido saudável, que as papilas foram todas descoladas. Você vai enxergar o limite lá e vai sair tudo. Mas esse é um cisto apical que foi deixado grande demais. E aí, depois que isso tudo sai, como é que você vai resolver essa questão, né? Simples, né? Você desce o retalho de volta, coloca o retalho em posição e sutura ele. De um dos lados você tem o divertículo aqui que está suturado aqui, o alívio que foi feito aqui desse lado aqui, e pontos interpapilares aqui reposicionando o retalho, e aquela cavidade ficou lá para dentro. Como a gente comentou antes, preferentemente as endodontias devem ser feitas antes do procedimento cirúrgico, senão essas endos podem ser feitas depois, né? Mas não aposte na vitalidade de dentes nesse caso, assim, num caso grande desse tamanho, que você vai enxergar inclusive os ápices, né? O cirurgião enxerga quando faz isso lá. Então um tratamento que normalmente é multidisciplinar, mas lembra dessa jogada, assim, cara, isso começou como um cistinho, como aquele que nós vimos na ponta daquele instrumento endodôntico ali do dente extraído. Ele foi um cistinho pequeno que depois de muito tempo de desenvolvimento naquele mecanismo de concentra o meio, dilui, colocando líquido intersticial e plasma lá para dentro, faz pressão na parede e vai crescendo, crescendo, crescendo. Preservar ou acompanhar cisto, você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe o que vai acontecer. Uma dúvida técnica aqui, se eu poderia fazer uma marsupialização, já que isso é tão grande. No que consiste a marsupialização? Você vai abrir uma janela na lesão, você não vai curetar, vai abrir uma cavidade, vai ficar uma cavidade acessória na boca aqui, vai ter que ficar um furo em algum lugar ali, e isso não pode fechar, porque isso descomprime, isso interrompe esse mecanismo. E aí a lesão vai diminuindo, 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 até que ela fica bem pequena, bem mais fácil de operar. E aí fica fácil para todo mundo. Cirurgia pequena, todo dentista faz, gente. Isso não tem desculpa. Cirurgia pequena, todo mundo tem conhecimento e treinamento para fazer. Quem faz gengivectomia, quem instala implante, quem faz terceiro molar, tem fundamento para fazer cirurgia simples. Porque os princípios são os mesmos de técnica. A instrumentação é a mesma. Os fundamentos você tem. Então, se isso fica um cistinho pequenininho, dá para fazer. Só que é o seguinte, a marsupialização demora muito para chegar num tamanho pequeno. Às vezes 2 anos mais. Então é um paciente que você tem que ter ele na mão, bem conversado, explicar todo o processo para ele, e o paciente tem que aceitar. Passar por essa parada aí bastante tempo, né, meses,
até resolver definitivamente o caso. Aqui tem outro caso que você tem uma lesão também de volume muito extenso, bastante significativo, e que você tem a radiografia periapical, não aparece toda a lesão já na radiografia periapical, com a índole do dente que estava necrosado aqui. Na panorâmica ele ainda está aberto, na panorâmica aqui ele ainda está sem o tratamento endodôntico, e essa periapical é justamente para ver o final do tratamento endodôntico. Se quiser obturar com excesso, fazer uma sobreobturação, maravilha, pode sobreobturar, porque depois isso vai ser curetado lá quando remover a lesão. E aí, olha só essa parada aqui, que interessante. Olha só. Você faz... esse paciente aumenta de volume já lá no palato mole, no palato duro, desculpa. Esse paciente tinha aumento de volume lá no palato duro. Então, quando você toca aquele aumento de volume ali, aquilo é flácido, né, pessoal? Aquilo vai para dentro. Você pode pensar no diagnóstico diferencial de abscesso, né? Ah, será que isso aí não é um abscesso? Cara, abscesso desse tamanho é agudo, começou ontem, anteontem, e o paciente está urrando de dor se isso aí é um abscesso. Então isso aí tem muito tempo de evolução e não dói. E olha a imagem inferior ali, ó. O retalho amplo, descolado, semelhança do outro caso. Aqui não foi feita nenhuma osteotomia. Ainda não foi feita nenhuma osteotomia. Aquele aspecto da cápsula ali foi a reabsorção do crescimento feita pelo próprio cisto. Então, não se tirou nada ali de tecido ósseo. Quando a gente descolou o retalho, e aí está a importância de você fazer essa incisão à distância e começar a descolar à distância, e aí você chega ali na área da lesão e você consegue separar o que é periósteo da cápsula com clareza. Você começou a descolar antes, né? Então, se você vem seguindo o periósteo, quando você chega na lesão, você encontra facilidade para separar ali, para perceber o que é a lesão ali e o que é periósteo. Então, aqui nada de osteotomia feita ainda. Então, a gente vai seguir aqui então, o descolamento da lesão. Então, agora sim, a gente vai ampliar a osteotomia, vai começar a soltar todas as bordas dela ali no entorno e depois a gente perfura ele, mas com o intuito de tirar como uma peça única, de que ele saia inteiro lá de dentro, né, sem sair aqueles múltiplos fragmentos. E aqui então você tem o aspecto que a gente chama macroscópico, daquele cisto que a gente acabou de ver. Então você vê que ele está aberto ali, claro que ele está murchinho, né, esvaziado, mas ele saiu como uma peça única e a gente aqui está usando o descolador aqui para levantar ele ali, para mostrar que tinha uma cavidade ali, e essa cavidade estava cheia de líquido cístico, de líquido citrino. Então lembra sempre dessa parada, né? Essas lesões maiores, elas começaram pequenas e elas começaram pelo mesmo mecanismo de desenvolvimento, de o epitélio ficar descamando para dentro dele mesmo, porque aquilo está esférico, e esse epitélio então que vai descamando ali para dentro, torna esse meio concentrado, e você vai ter isso acontecendo em todas as situações císticas. Falando de classificação, então, né, se você tiver os cistos, a classificação mais simples que você pode fazer é dividir em odontogênico e não odontogênico. E aí em odontogênico você vai colocar cisto de erupção, cisto dentígero, ceratocisto odontogênico, enfim. Aí os não odontogênicos você vai subdividir lá nos fissurais, né, que tem o naso palatino. Tinha aquelas lesões que antigamente se achava que eram cistos fissurais, né, como o mandibular mediano, palatino mediano, e hoje se sabe que não existem essas lesões como cistos fissurais. Você pode ter cistos nessa região anatômica, mas não um cisto fissural. Você pode ter o cisto nasolabial, que é nessa região aqui, que é o único de tecido mole dos cistos fissurais. Então ele está no sulco nasogeniano aqui. E ainda você tem aqueles outros cistos que dão no corpo todo e que vão acontecer na boca também, ou no complexo aqui da face, né, que é o cisto epidérmico, o famoso cisto sebáceo, né? Esses pacientes são doutores, todo mundo conhece. O cisto sebáceo, que é o cisto epidérmico, ou o cisto dérmico, que é uma variação, porque aí você tem estruturas da derme presentes também na cápsula, né? Tem pelo, tem glândula sudorípara, tem glândula sebácea. Um cisto bem mais raro, que é o do ducto tireoglosso,
E para fechar esse grupo, o cisto linfoepitelial, que acontece normalmente junto aqui na borda anterior do esternocleidomastoideu, mas pode aparecer na língua também. Às vezes ele aparece na borda da língua aí com um volume, um tamanho bem menor, né? Normalmente ele é um nódulo esbranquiçado na borda da língua, perto da amígdala lingual. Gente, todos os casos, manipulação cirúrgica. Vai depender qual. Se você vai fazer então essa marsupialização para depois tirar o que sobrou, se você já vai fazer a cistectomia total, e nesses casos que é o cisto apical endodôntico, né, você tem que considerar então a possibilidade dele não regredir por ele não estar relacionado ao ápice. Então, pontos importantes que você não pode esquecer, fundamentais da nossa conversa de hoje, assim, ó. Primeiro, você tem que lembrar da patogenia. O que é a patogenia? Mecanismo de desenvolvimento do cisto. Como é que o cisto vai crescer? Então toda aquela história, né, que você precisa lembrar que você precisa interromper esse mecanismo da patogenia, e você precisa lembrar que se ficar remanescentes epiteliais lá, se não conseguir tirar tudo, você tem uma chance razoável de recidiva da lesão. Considerar as suas opções de tratamento. Qual a técnica que você vai usar? Isso depende do tamanho da lesão, e isso que vai pautar, de acordo com a sua experiência, se você vai tratar a lesão grande ou não. Tem coisas que passam do ponto, que vão exigir hospital, e tem muitas coisas que elas são simples de ser feitas, que a gente vai fazer na cadeira. Basta, né, um pouquinho de fundamento ali da técnica cirúrgica, mas esses cistos menores não é mais complicado que fazer um terceiro molar, não é mais complicado que instalar um implante. Dentes envolvidos. O que você vai fazer com os dentes? E aí tem outra questão aqui, ó. Outra questão muito importante referente aos dentes. O cisto condena o dente. Quando a gente está falando de tumores odontogênicos, tumores relacionados a dente, cara, isso é uma dúvida clínica permanente. Assim, ó, o dente está condenado, eu preciso tirar o dente ou não? No caso do cisto, se está envolvendo o ápice, é claro que o dente não está condenado, mas você tem que considerar a endodontia. O cisto por si não condena dente. E você lembrar que você tem essa cavidade lá, e se você tem uma área radiolúcida, você está em dúvida se aquilo é uma cavidade de cisto mesmo, você tem uma manobra semiotécnica importante que você pode fazer para confirmar que a lesão é um cisto. Você anestesia o paciente, pega uma seringa hipodérmica, uma seringa de injeção, né? Uma seringa hipodérmica com agulha, e introduz lá para dentro. E aí você aspira. Aí você tem 4 possibilidades. Quando você faz essa aspiração da lesão antes de você fazer a incisão. Você não ter nada, e é uma lesão sólida. Você ter sangue, é uma lesão vascular, mas sangue vivo, né? Não é gotinha. Ou você ter pus, aí é um abscesso ou um cisto abscedado, ou você ter líquido citrino. Então isso é uma manobra semiotécnica que te ajuda muito.